Olá pessoal, filosofia em poucas palavras. Estamos aqui a dar continuidade sobre a problemática dos universais na Idade Medieval. Como já fizemos uma breve introdução no conteúdo passado, que falamos um pouquinho sobre os ultra-realistas, sobre a busca da compreensão dos conceitos, né, universais, espécie e gênero, trazendo essa diferenciação e como também essa unidade e a ideia que o conhecimento é um conhecimento extramental ou está nos objetos. Porém, vai surgir um outro movimento conhecido como o movimento nominalista. O pensar desse movimento nominalista não se tem muito bases sobre como realmente era formulado esse conceito denominado como nominalista. Tem-se como um dos pensadores bem mais conhecido nesse movimento para resolver o problema dos universais, conhecido como Rosellini, né? O Rosellini, ele nasce nos anos 1050 e vai falecer em 1120. O Rosellini, você não tem muito parecer sobre ele, nem muita argumentação quanto às questões escritas, porque diz que muita contribuição no seu pensar filosófico se perdeu, tanto porque ele também foi considerado como um herege naquela época que a igreja predominava e ditava o que era heresia, o que não era heresia. Porém, não se sabe se é a igreja quem confiscou ou queimou os escritos de Rosellini. Porém, nós temos alguns fragmentos, tem-se alguma carta dele trocando com alguma pessoa e alguns fragmentos sobre o pensamento nominalista para resolver o problema dos universais. E esses fragmentos encontramos nos escritos do Santo Anselmo. Por quê? Porque o Santo Anselmo, ele escreve algumas coisas criticando o nominalismo de Rosellini. Então, as ideias que nós encontramos nos escritos do Santo Anselmo é que nos dá base para sustentar, não só como o Santo Anselmo, tem outros escritores que na época bateram de frente com o nominalismo e dá ideia para que a gente sustente o que eles acreditavam. Então, basicamente, os nominalistas, como o Rosellini, ele não acreditava no surgimento ou no conceito das ideias universais, gerais. Para ele, isso não existia, era simplesmente uma imaginação. O que existia de fato é o sujeito, o objeto. Então, não tem essa questão de ideias universais e conceitos universais. Para ele, a ideia de gênero, espécie era mesmo, não tinha uma diferenciação. Não, para ele era o mesmo conceito. Ele não fazia o que os ultra-realistas defendiam. Para o nominalista, conceito e gênero era a mesma coisa. Então, havia sim uma pluralidade individual. Se tem o conhecimento realmente na questão do objeto, porém não tem essa ideia universal do conceito. Não tem essa dualidade, não tem essa dualidade. É lá no sujeito, é lá na questão do objeto onde está o conhecimento e é adquirido, né? Não existe essa ideia fora da mente, que a partir da mente a gente acaba... Não, para ele não tinha essa diferenciação, como também... ele caminha na ideia de criar os conceitos como questões subjetivas, né? Nada de objetiva, nada de uma verdade objetiva. As questões são subjetivas porque varia de indivíduo para indivíduo.
Então, não defendia essa questão de subjetividade e objetividade no conhecimento. Para ele não existia essa dualidade, existia uma única coisa que é a subjetividade. Porém, também ele cria na pluralidade das coisas. Então, ele negava as ideias são simplesmente imaginário. Então, é esse brevemente o pensar do nominalismo sobre a questão de resolver essa problemática do uso universal na Idade Medieval. Então, o nominalismo ela tem uma diferenciação com o ultrarrealismo, que acreditava que realmente o conhecimento está nos objetos e a partir dos objetos onde nós trouxemos o conceito das coisas universais e ao mesmo tempo formulamos a ideia do gênero e espécie. Tem-se essa distinção, porém o nominalista vai falar que não tem, é só uma única coisa, de lá onde nós adquirimos o conhecimento e as palavras são meras palavras, ideias só são conceitos, só são invenções dos homens, é o próprio homem no seu imaginário que vai formular. Então, é essa ideia que praticamente é o próprio homem que vai formular os conceitos e esses conceitos são simplesmente imaginários, não pode ser considerado uma verdade absoluta, por isso que para ele não se tinha um conhecimento claro, o conhecimento se tinha em parte, nós adquirimos o conhecimento em parte, então não adquirimos um conhecimento pleno dos objetos ou da realidade. Então, como eu já disse, esse é o pensamento nominalista sobre o problema dos universais. Fui.